trabalhar o hífen, e o hífen talvez seja um dos conteúdos mais embaraçosos para a gente trabalhar. Por que a prof diz isso? Porque, apesar de todas as mudanças e todas as tentativas propostas pelo novo acordo ortográfico lá da década de 90, já colocado em prática em 2012, mesmo com todas as alterações produzidas e todas as relações de regras que pudessem fazer com que não houvesse tantas exceções, elas ainda não foram suficientes. A gente tem muitas palavras que a gente até hoje não tem certeza sobre a grafia correta, se a gente usa o hífen ou se não usa o hífen. Na época em que foi produzido os materiais com relação a essa nova ortografia da língua portuguesa, foi feita uma promessa de que, aos poucos, as palavras que ainda ficassem de fora dessas regras do hífen seriam introduzidas, seriam repensadas, seriam analisadas e mais tarde eles colocariam um novo documento, mas esse novo documento nunca foi feito. Então, eles mesmos pedem para a gente, na dúvida, observar sempre a grafia correta a partir de um bom dicionário, tá? Então, o que a professora vai fazer é apresentar algumas dessas regras do hífen e tentar estabelecer com vocês uma linha de raciocínio entre como era e como ficou, tá? Então, a primeira relação que a gente tem do hífen. O que é o hífen? É um sinal gráfico e a função dele é uma função de ligar palavras compostas, né? Fazer junção entre pronomes oblíquos, muitas vezes, e algumas formas verbais. Separar sílabas de um dado vocábulo, ligar algumas palavras precedidas de prefixo e etc. Né? A gente pode usar em diferentes situações. Substantivo composto, por exemplo, um verbo pronominal, como encontrá-la, separar alguns vocábulos. Então, em várias situações a gente tem a colocação do hífen, tá? O hífen é usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Aqui a gente já tem a primeira alteração do novo acordo ortográfico. Todas essas palavras aqui, elas eram escritas anteriormente juntas, como a gente tem, por exemplo, aqui, ó, nessa palavrinha aqui, micro-ondas. O que eles levaram em conta quando eles alteraram, quando modificaram as regras? A fonética. Então, nenhuma dessas palavras, apesar de ser inserido ou de ser retirado o hífen, nenhuma delas alterou a forma como eu as pronuncio. Eles tentaram, na verdade, ser o mais fiel possível. Como a gente tem essas duas vogais, essas vogais elas são iguais à necessidade de eu criar uma pausa aqui no meio para pronunciá-la. Eu vou dizer anti-inflamatório. Eu vou dizer micro-ondas, eu não digo micro-ondas. Então, essa relação de pausa aqui, por conta dessas duas vogais iguais, determinou a inserção deste hífen que não existia, tá? Então, vogais iguais, separa. Emprega-se o hífen quando o prefixo terminar em uma consoante e a segunda palavra começar com a mesma consoante. Então, a gente tem aqui a regra muito semelhante à anterior. A anterior eram vogais iguais, essa aqui é de consoante igual. Então, iter, regional, subbibliotecário e super resistente. Foi inserido esse hífenzinho aqui, tá? Com prefixos, emprega-se o hífen diante de palavras iniciadas com o H. Aliás, o H, a gente sempre vai usar o hífen, tá? Ele nunca vai se aglutinar com o prefixo anterior. Então, anti-higiênico, anti-histórico, extra-humano, pró-hidrotópico, super-homem, super-herói, e assim por seguida, né? Assim por consequência de outras palavras também. Não se usa mais o hífen quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com uma vogal diferente. Aqui o novo acordo ortográfico também alterou a grafia correta das palavras, né? A grafia da palavra. Antes, elas eram escritas separadas, mas por serem vogais diferentes, não há necessidade dessa pausa. A gente faz a pronúncia dela direto, ó, fonética, autoavaliação, autoescola, autoestima. Então, retirou-se esse hífen e elas passaram a ser escritas juntinhas. Vogais iguais separou e as vogais diferentes juntou.
Não se usa mais o hífen em determinadas palavras que perderam a noção de composição. A gente diz que elas perdem a noção de composição porque eles não sabem mais a origem dessa palavra, o que a fez, por exemplo, o que fez juntar esse substantivo aqui para transformar em um substantivo composto. Porque a palavra manda, mas a palavra chuva, quando se originou, quando se juntou e criou-se a palavra manda-chuva, teve o sentido que a gente tem hoje, por exemplo, de repente, o líder, a liderança. Então, eu não tenho mais hífen nessas palavras que perderam a noção de composição. A gente já tinha isso antes com a palavra girassol, que já era escrito junto, tá? Então, manda-chuva, paraquedas e paraquedista. Só que esse para aqui, ele só absorveu a palavra paraquedas, paraquedista. A palavra para-choque, a palavra para-raio, continuam hifenizadas, tá? Então, aí a gente já tem a primeira, por exemplo, exceção, digamos assim, que a gente não consegue absorver dentro desse mesmo padrão de regra. Quando a segunda começar com R ou S, depois de um prefixo terminado em vogal, a gente retira esse hífen e a consoante ela é duplicada. Tem que ser um prefixo aqui, tá vendo? Então, o prefixo terminou por vogal e essa próxima palavrinha aqui começa com S ou R, eu vou juntar e eu vou dobrar essa consoante. Então, antessala era assim, agora é escrito assim. Antessala, antirrugas, antissocial, autorretrato, extrasensorial, suprarrenal, semirreta também é junto agora, ultrassom junto e com 2 S's. Diante do advérbio mal, quando a segunda palavra começar por vogal ou H, o hífen estará presente. Então, como é que acontece com o mal? Quando aqui for vogal e H tem hífen, quando for qualquer uma outra consoante, a gente escreve junto. Mal-humorado, mal-educado, mas eu escrevo mal passado, maltratado, mal vestido, mal me quer, juntinho. O hífen bem e mal, que tem uma tabelinha, então, para vocês compararem, porque o mal, ele em algumas situações, né, a gente escreve junto, em outras separados, o bem, por exemplo, ele é escrito sempre com hífen. Isso só não vai acontecer com essas palavrinhas aqui, ó, benfazejo, bem feito, benfeitor e bem-querença, que são outras relações de sentido, tá? A gente diz que ela tem ou não, né, independente de ter ou não uma vida à parte, um significado separado ou não. O hífen não deve ser usado quando o prefixo termina em consoante e a segunda começa por uma vogal, como, por exemplo, hipermercado, e ou outra, né, consoante diferente também, intermunicipal, super interessante, antes era com hífen, agora é escrito junto, superpopulação. Pensa assim, os prefixos inter, sub, super, hiper, quando a segunda palavra iniciar por uma vogal diferente, né, e uma consoante, a gente vai escrever junto. Quando é que eu vou escrever com hífen? Quando começar com um H, é a única possibilidade. Então, super-homem com hífen, mas super interessante, super legal, supermercado, é sem o hífen. Não se emprega mais o hífen em locuções substantivas que tinham essa preposição aqui no meio, ou uma conjunção, tá vendo? A gente disse que era um elemento de ligação. Tinha hífen, agora não tem mais. E ele ainda permanece em alguns casos expressos, como, por exemplo, água de colônia, água de coco, cor de rosa. São algumas exceções que a gente tem, tá? Então, o hífen vai ser cheio dessas possibilidades de ter ou de não ter. A gente vai ter muitas dúvidas com relação a ele, com certeza, mas é importante a gente sempre se apegar aos dicionários, aos materiais que vão nos trazer. O hífen não é cobrado em vestibular como uma questão justamente por conta disso, mas ele acaba aparecendo na relação de vocês da redação, tá? Na translineação, que é a separação silábica, quando coincidir com o hífen e você estiver exatamente no finalzinho da página, esse hífen ele é repetido na linha de baixo. Então, por exemplo, se coincidir o super-homem com o hífen ali, eu vou escrever super, o hífen. Na linha de baixo eu vou repetir o hífen e aí eu coloco o homem, tá?